Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Saudações a todos e sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nova playlist do canal, o MGF Opina, na qual exponho minhas visões pessoais sobre os mais diversos temas das crônicas. Este vídeo, que eu já tinha a pretensão de fazer há muito, diz respeito ao que penso sobre uma das minhas personagens favoritas em toda a obra, a ousada e viperina matriarca da Casa das Rosas durante os eventos mais recentes, a senhora em exercício de Jardim de Cima e uma das personagens mais intrigantes e cativantes já concebidas por George Martin, a Rainha dos Espinhos em pessoa, Lady Olenna da Casa Tyrell, a verdadeira força por detrás da política da Campina e minha personagem feminina favorita em toda a obra. Portanto, sem mais delongas, comecemos. Lembrando a todos que curtam o vídeo, comentem, compartilhem com seus amigos e considerem apoiar meu trabalho de forma mais direta, através do Pix, que burla a burocracia da plataforma e é o mais útil, do botão Valeu Demais e do clube de membros. Como fiz nos vídeos opinativos anteriores, estruturarei este de maneira cronológica, enumerando os fatos mais dignos de nota na vida de Lady Olenna nos livros e explicando, da melhor forma possível, por que cada um deles me faz sentir mais atraído ou cativado pela personagem. O primeiro feito digno de nota da vida de Olenna se deu ainda quando ela não passava de uma jovem debutante de 18 anos de idade, e seu pai planejava arranjar seu casamento com o príncipe Daeron Targaryen, o mais jovem dos filhos do rei Aegon V. Isso parecia, a princípio, uma boa ideia, pois Olenna estaria se vinculando à Casa Real de Westeros, o que seria bom tanto para si mesma e para seu prestígio pessoal quanto para sua casa, mas a realidade era que Olenna, desde aquela época, já era voluntariosa e teimosa, e não tinha nenhum interesse em desposar aquele príncipe. Por isso, segundo suas próprias palavras, ela teria feito de tudo para impedir que os planos de casamento do pai tivessem fruição, e ainda que a versão oficial contada pelos mestres registre que foi Daeron quem rompeu o noivado, Olenna ainda insiste que o feito foi mérito dela. O motivo de eu citar essa passagem antiga da vida da Rainha dos Espinhos é justamente porque ela demonstra como Olenna, desde cedo, já era uma mulher dona de si, que sabia bem tanto o que queria quanto o que não queria, e que não permitiria que outros a manipulassem ao seu bel prazer, nem mesmo seus pais, e ainda mais em um contexto medieval, isso é algo realmente admirável para uma mulher. Ela acabou por se casar com Luthor Tyrell, e quando ele se tornou o Lorde da Campina, ela se tornou a Senhora da região, uma posição igualmente poderosa. Luthor era, nas próprias palavras de Olenna, um amante bom o suficiente na cama, mas ela ainda assim o considerava como um tolo, e por isso, desde essa época, ela já exercia o verdadeiro poder dentro da Casa das Rosas, manipulando o marido politicamente enquanto criava seu filho mais novo, Mace, a golpes de açoite, para tentar torná-lo menos tolo do que o pai para que governasse melhor quando sua hora chegasse. Evidentemente, conforme veremos durante as crônicas, Lady Olenna não o açoitou o suficiente. O próximo ponto que quero enaltecer na trajetória de Olenna diz respeito ao momento, já no início das crônicas, em que Petyr Baelish, o Mindinho, foi enviado desde a corte em Porto Real até Jardim de Cima, para negociar uma possível aliança através do casamento entre o rei Joffrey e a enviuvada Margaery Tyrell, neta de Olenna e anteriormente esposa de Renly Baratheon. Uma vez lá, era de se esperar que Lord Mace, na qualidade de senhor da Campina e de chefe de sua casa, tomasse as rédeas da negociação com Baelish, certo? Errado, pois como sabemos bem, Lady Olenna sempre foi a verdadeiramente pensante por trás da Campina, e enquanto seu filho, a quem ela sempre se referia como um peixe-balão inchado de orgulho ou simplesmente como um idiota, se pavoneava pelas cortes de outros nobres e em seu próprio castelo, a velha senhora cuidava dos negócios, articulando com Baelish um acordo que seria grandemente benéfico à sua casa e à Campina de forma geral. Na boa, não tem como não admirar uma pessoa assim. Além do mais, Lady Olenna também fez o papel que caberia a Lord Mace ao fazer diversas perguntas incisivas e precisas sobre o caráter do menino real, pois queria resguardar e proteger a neta, a quem ela via como sua sucessora natural no poder da casa, e por isso precisava ter uma noção preliminar de com quem elas estariam lidando dentro de pouco tempo. Lady Olenna havia ouvido terríveis rumores sobre a índole de Joffrey, e por isso mesmo estava determinada a manter um olho vivo sobre o garoto. Mais uma vez, algo admirável.
A próxima passagem que vou destacar já se deu quando Lady Olenna se encontrava em Porto Real para participar da cerimônia do casamento real, e apenas para aquilo, pois sua aversão pela cidade era notória e ela costumava dizer que Porto Real tinha um cheiro pavoroso. Durante um jantar com a neta e diversas outras senhoras nobres da corte dos Tyrell, a velha senhora travou contato pela primeira vez com a jovem e aterrorizada Sansa Stark, a antiga prometida do rei, antes de seu pai cair em desgraça, quando o noivado foi rompido. Sansa obviamente temia revelar o que sabia sobre a índole de Joffrey, com medo de ser punida, mas Lady Olenna estava determinada a arrancar da menina tudo o que pudesse, e por isso, com uma característica combinação de sua língua viperina, seu humor sagaz e uma boa dose de lisonja à menina Stark, ela eventualmente soltou sua língua, fazendo com que Sansa revelasse a verdade que ela já temia. Joffrey era um monstro, e Marjorie correria perigo. Antes de mais nada, preciso dizer que as simples tiradas sagazes de Lady Olenna nesse trecho da história, tanto nos livros quanto em Game of Thrones, sempre me divertiram, pois ela é, de fato, dona de uma língua extremamente afiada e de uma mente mais afiada ainda, e sua aparência física encolhida e decrépita apenas contribui para torná-la uma jogadora ainda mais poderosa, pois muitos simplesmente acabam subestimando a Rainha dos Espinhos por conta disso, antes de descobrirem que isso é um grande erro. Lady Olenna também planejava casar Sansa ao seu neto deficiente, Willas, o herdeiro de Jardim de Cima, mas essa parte da maquinação não foi adiante, pois o plano foi descoberto pelos Lannister e Sansa foi forçada a se casar com o anão Tyrion, antes que pudesse ir a Jardim de Cima, que era o que a menina mais queria naquele momento. Ainda assim, é preciso admirar a sagacidade do pensamento de Lady Olenna, que planejava tal casamento como uma manobra inteligente para ao mesmo tempo aumentar o poder de sua linhagem, unindo um neto à herdeira do norte e de circundar os Lannister, já prevendo uma possível confrontação de sua casa com os leões ocidentais no futuro, pois Olenna nunca confiara neles. Nesse sentido, aliás, convém falar um pouco sobre a relação existente entre Lady Olenna e Lord Tywin Lannister, as duas pessoas que, em minha visão, eram sem dúvidas as mais poderosas de Westeros durante este período. Olenna e Tywin sem dúvidas não gostavam um do outro e nem confiavam um no outro, naturalmente, mas parecia existir entre eles uma espécie de respeito reverente, de um grande jogador do Jogo dos Tronos ao outro. Além disso, ambos eram os patriarcas de suas respectivas casas e, portanto, as controlavam, representando as duas famílias mais ricas e importantes em Westeros. Não era pouca coisa. O relacionamento entre os dois nunca foi explicitado nos livros, apenas citado de passagem, pois ambos precisaram planejar juntos o casamento, e a única coisa que pode ser dita sobre Olenna e Tywin nos livros é que a Lady foi a responsável direta por sabotar a ideia de casar Cersei Lannister, a viúva do falecido Robert, com Willas, como Tywin desejava, literalmente brecando o entusiasmo de Lord Mace com a proposta. Mas em Game of Thrones existe uma passagem em que ambos conversam e se degladiam de certo modo com suas ideias, negociando os pormenores dos casamentos entre as casas, e esse é sem dúvidas um dos meus trechos favoritos em toda a série, pois como se lembram bem, Tywin é outro personagem pelo qual nutro profundo apreço. Um ponto talvez um pouco mais condenável sobre a senhora é sua ojeriza aos Dorneses e aos Martell em particular, característica essa muito comum entre os nobres da Campina. Isso, acredito eu, poderia ser interpretado até como algo de caráter parcialmente racista, mas a realidade é que essa é uma discussão profunda, na qual não pretendo me imiscuir. Agora, vamos falar a respeito daquele que talvez seja meu maior motivo para a admiração pela velha Lady, a conspiração do casamento púrpura. Para aqueles que não estão familiarizados com este nome, ele é dado ao casamento de Joffrey e Marjorie, no qual o miserável e irritante pivete foi morto por envenenamento, após tomar um gole de vinho do cálice nupcial que ganhara de presente de seu sogro. A primeira razão para meu apreço pelo feito aqui reside especificamente no fato de eu odiar Joffrey Waters, que é como esse merdinha deveria ser chamado na verdade. Eu normalmente procuro manter um certo distanciamento passional da obra em si, até por ser meu material de trabalho, mas em certos casos não consigo me conter, e o de Joffrey é um desses casos. Parafraseando Tyrion Lannister durante seu julgamento por esse mesmo assassinato, pelo qual ele foi incriminado falsamente, ver aquele pirralho sádico morrer me deu mais prazer do que 1 milhar de putas mentirosas, sem dúvida nenhuma, e tudo isso foi graças às maquinações em conjunto de Baelish com a senhora Olenna. É sério, todos que detestam Joffrey devem reverência à Lady da Campina, pois ela prestou a nós e ao reino um grande serviço. O segundo motivo para eu admirar esse feito é a simples genialidade e elegância da coisa toda.
Usando o manipulável bobo Sordontus Hollard, os conspiradores deram a Sansa um enfeite de cabelo repleto de pedras negras, que ela deveria usar no dia da cerimônia, mas a menina não estava ciente de que uma dessas pedras negras não era uma joia comum, e sim um pequeno bloco do Estrangulador, um dos venenos mais raros e mais terríveis em todo o mundo conhecido. Dessa forma, os conspiradores foram capazes de adentrar a substância na cerimônia sem despertar suspeitas. Depois, Lady Olenna, sempre sagaz, fingiu ajeitar inocentemente a rede de Sansa sobre seus cabelos, deixa essa que usou para pegar a pedra envenenada, e então a introduziu de forma sorrateira no vinho de Joffrey, pouco antes de seu gole final. Assim, Joffrey morreu e Margaery foi mais tarde casada ao seu herdeiro e irmão, Tommen, pois os Tyrell queriam apenas que ela fosse rainha, mas não precisavam que Joffrey fosse o rei. Desse modo, ela ainda se tornou rainha, sem correr o risco de sofrer nas mãos do psicopatinha. Não tem como não admirar a genialidade de todo o plano aqui, e ainda por cima, Lady Olenna conseguiu desviar toda e qualquer possibilidade de incriminação de si mesma, simplesmente usando o vinho, já que todos passaram a pensar que fora Tyrion quem o envenenara, pois estava agindo naquele dia como copeiro do rei. Em essência, o plano foi bem pensado e executado de forma precisa, excelente. E por último, mas não menos importante... Bem feito, foi tarde, moleque filho da p... A última citação que farei sobre a trajetória de Lady Olenna nem diz respeito tanto a ela diretamente, mas apenas um pequeno indício que Martin nos deixou na história. Depois que Lord Tywin foi morto por Tyrion, após o que o anão simplesmente fugiu do continente para não ser executado, Cersei entrou em estado de fúria e ordenou que os aposentos do carcereiro responsável pela cela do anão, Rúgen, fossem vasculhados de cima a baixo. Nessa investigação, o mestre sem corrente Qyburn, que vinha se tornando o colaborador mais valioso da rainha em tempos recentes, descobriu um pequeno espaço oculto no calçamento de pedra por debaixo da fedorenta latrina transbordante do homem, e dentro desse espaço ele encontrou um item que corroborava as suspeitas mais terríveis da rainha, uma moeda de ouro da Campina, cunhada ainda nos tempos em que a Casa Gardner dominava a região como uma casa real. Isso fez com que Cersei tivesse absoluta certeza de que Tyrion agira em conluio com os Tyrell, matando o pai para tirar do caminho o maior obstáculo entre Jardim de Cima e o poder absoluto nos reinos, o que apenas fez com que a rainha os odiasse e temesse mais ainda. Eu citei essa passagem do livro apenas como uma forma de enaltecer mais ainda o caráter implacável de Olenna, pois Cersei dificilmente teria essa certeza de que os Tyrell haviam conspirado com Tyrion para matar o Lorde Ocidental se Olenna não fosse, usualmente, tão sagaz, esperta e determinada como é. Embora a verdade seja dita, não saibamos de fato se os Tyrell estavam mesmo malcomunados com o anão, uma noção que parece pouco provável, até porque Lady Olenna saberia que, caso remunerasse o carcereiro com uma moeda de ouro da Campina em troca de permitir que o anão escapasse das celas negras, as suspeitas recairiam automaticamente sobre sua família logo que ela fosse encontrada. E realmente não me parece que uma mulher tão inteligente como ela meteria os pés pelas mãos dessa forma. Pois bem, essas foram minhas visões e minha opinião sobre a Senhora da Campina e Rainha dos Espinhos, e agora quero ler as opiniões de cada um de vocês sobre o tema. O que pensam sobre a Senhora Olenna? Também a admiram tal como eu ou têm reservas sobre ela? E o que os leva a pensar dessa forma? Escrevam abaixo suas impressões nos comentários e eu verei a todos novamente no próximo vídeo.